Boa noite, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos à quarta palestra do primeiro Encontro Brasileiro de Filósofas Analíticas, que vai ser realizada pela Amanda e que tem como título A Linguagem na Mente Estendida de Andy Clark. Eu gostaria de agradecer a todas e todos que estão aqui presentes e principalmente a Amanda por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Amanda. Você tem 30 minutos e quando estiver chegando ali pelos 10 minutos, eu vou ligar meu microfone para te avisar, tá bom? É com você. Tá ok, muito obrigada, Thalita. Então, novamente aproveito, não vou desperdiçar uma oportunidade de agradecer. Muito obrigada pelo convite, muito gratificante estar aqui, muito gratificante estar junto com pesquisadoras, assim, com pesquisas tão interessantes, tão importantes, estar fazendo parte de um evento constituído de palestrantes mulheres dentro da filosofia, assim, não tem preço mesmo. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela, então. Acho que eu ainda não estou com permissão para compartilhar. Já vou resolver isso. Tá ok. E também, claro, né, agradecer a participação de todos que vieram aqui ouvir hoje, numa segunda-feira à noite, entre fim de semana e feriado, né? Acho que já tá, Amanda, testa. Agora tá. Muito obrigada. Eu fiz alguns slides, então, para trazer para vocês um pouquinho da minha pesquisa, na verdade. Só um pouquinho que tá o botãozinho de compartilhar. Agora foi. Tá. Vocês já estão vendo a minha tela? Provavelmente estão vendo o próprio Meet aqui. Uhum. Tá, beleza. Então, para trazer para vocês um pouquinho da minha pesquisa, eu atualmente sou doutoranda em filosofia aqui na Pontifícia Católica Universidade do Paraná, e eu pesquiso Andy Clark, a questão da mente estendida. Na verdade, a minha pesquisa se centra mais na questão do self, do que ele chama como self, se esse self, se o que a gente entende como eu é estendido também. Minha graduação é em psicologia e eu fiz mestrado em filosofia também ali, também em Andy Clark. E afinal, de que mente é essa que estamos falando, né? Não sei se todos são familiarizados aí com essa área da filosofia da mente, das ciências cognitivas, das teorias da mente estendida, mente incorporada ou corporificada, mente inativa, etc. Então, eu vou trazer um pouquinho do contexto na medida do possível, na medida em que couber aqui. Então, eu atuo com o Andy Clark, então, né, um professor da Universidade de Sussex hoje. Ele tem algumas obras, já alguns livros publicados, que são esses títulos que eu trouxe aqui, claro que dos livros dele, né, ele tem uma série, enfim, sei lá quantos artigos já sobre o tema, e hoje eu estou pautando minha fala especialmente nesses livros aqui, na verdade, mais especialmente ainda no Being There, no Natural Born Cyborgs, no Supersizing the Mind e no Surfing Uncertainty, que são os mais recentes. Então, vou trazer para vocês alguns princípios, uma breve introdução da mente estendida, de uma forma geral, para daí a gente poder pensar, então, o que seria a linguagem, o que o Clark propõe. Na verdade, vou partir primeiro do Clark, e daí depois a gente vai para algumas questões problemáticas, digamos assim, a partir da tese dele. Então, a gente pode pensar que a mente, dentro da teoria do Clark, ela é como se fosse assim, um sistema amplo que a gente pode chamar como corpo, mente e mundo. É indissociável, tanto que um dos livros dele, até voltando um pouquinho aqui para vocês, eu coloquei só os títulos, sem os subtítulos, né? Mas o Being There, o subtítulo dele é colocando mente, corpo e mundo de modo unido, reunido novamente. Então, seria um sistema acoplado. É por isso que num artigo clássico que ele tem com o David Chalmers, esse The Extended Mind, de 98, eles chamam essa tese de externalismo ativo. Por que ativo, né? Os seres humanos, eles teriam essa tendência ali que eu trago nessa citação, essa tendência geral de se apoiar fortemente nos suportes do ambiente, de uma forma ativa. Ou seja, o que significa isso? Usando ativamente esses recursos do ambiente, que podem incluir, inclusive, outros organismos e pessoas, enfim, para
aprimorar, e daí entram outras questões também muito difíceis, por exemplo, do aprimoramento cognitivo, para aprimorar, para potencializar, para otimizar, ou para complementar tarefas e processos cognitivos. E o mero fato de que processos externos, então, são externos, enquanto a consciência é interna, não é uma razão para negar que os processos são cognitivos, é o que o Clarke e o Chalmers trazem nesse artigo, que realmente é considerado um clássico nessa linha. Um exemplo também que eles trazem, um exemplo muito clássico, muito citado, sempre que se fala de Clarke, quase se fala desse exemplo, é do Otto e o endereço de um museu. Então, o Otto ele teria um notebook, onde ele iria consultar o endereço de um museu que ele quer ir. E daí a discussão toda gira em torno desse notebook ser uma extensão cognitiva, fazer parte da cognição. A partir disso, quais seriam, fazer parte da mente, aliás, né? O Clarke utiliza mente estendida e cognição estendida, isso é problemático, inclusive, né? Se mente e cognição são sinônimos para ele, o que ele entende exatamente como cognição. Vocês vão ouvir meu cachorro aqui, às vezes, está espirrando do meu lado, só para contextualizar aqui os sons, né? Então, a discussão gira em torno disso, quais os critérios para se considerar algo como uma extensão cognitiva de fato ou não, né? E a partir disso, daí todas as implicações, conforme eu mencionei, se o eu também se estende, se a noção de identidade pessoal também se estende, que a gente já vai ver na sequência. A ideia, então, que eles trazem, né, tem essa frase bem impactante, que não há nada de sagrado sobre o crânio e a pele. Tá? A mente não se restringiria ao crânio, não se restringiria a isso que nós entendemos como a nossa cabeça, né, como ao nosso cérebro até, inclusive. Então, Andy Clarke, de certa forma, ele argumenta que ele se opõe a paradigmas, digamos assim, de modo geral, fisicalistas, materialistas. E a gente vai ver depois que talvez isso esteja, já dando um spoiler, né? Isso também seja questionável. Então, se trata de uma mente, essa mente estendida, se trata de uma mente que vaza para o mundo. Né? São processos do ambiente que são tão relevantes para a cognição e para a sua constituição quanto são os processos cerebrais. Ele traz também, eu acabei não colocando nos slides, mas ele e o Chalmers, inclusive, o que eles chamam como princípio de paridade, que também teriam várias aí, controvérsias nesse princípio, mas dizendo aqui a grosso modo para vocês, seria a ideia de que esses processos seriam, de certa forma, equivalentes, então por isso que eles seriam processos constitutivos, né? Por exemplo, no caso do Otto e do notebook, o notebook faria um papel par, por isso paridade, né, par ao papel que faz o processo de uma memória pautado exclusivamente no cérebro, né, uma memória que a gente carrega conosco para todo lugar. E o acoplamento externo é uma parte do pacote básico, então, dos recursos cognitivos que nós aplicamos no mundo. Eles chamam muito, e o Clarke também continua utilizando esse termo, essa palavra, em todos os livros dele, de acoplamento, né, que é um sistema acoplado, o que também às vezes pode ser um pouco problemático, porque parece que ainda traz uma noção de separação, né, ele quer reunir tudo, dizer que é tudo um grande sistema e que não existem limites exatos entre mente e corpo, entre mente e mundo, mas ao mesmo tempo ele utiliza palavras que às vezes podem causar um entendimento um pouco dúbio em relação a isso. Então, extensões cognitivas seriam recursos do ambiente, recursos aos quais a gente atribui um alto nível de confiança, de estabilidade e acessibilidade. Isso eles vão falar ali no artigo do Clarke do Chalmers, como um critério para se considerar, por exemplo, o notebook, e vão falar que isso se estende a outros processos e outras questões, outros recursos materiais, enfim, com os quais a gente se relaciona. E por isso, então, que ele vai nos chamar como de ciborgues naturais, digamos, né, ciborgues naturalmente, numa obra dele que é muito conhecida, que é Natural Born Cyborgs, de 2003. Só que em 2016, na verdade, isso pensando na cronologia dos livros dele, né, nos artigos, isso é mais gradual, essa incorporação, digamos assim. O Clarke ele vai também se pautar no que ele chama de processamento preditivo, de sistemas de processamento preditivo.
ele vai se referir à mente como uma mente faminta por previsões. Eu coloquei ali o termo, né, só para dizer de onde eu me baseei, Prediction Hungry Biological Brain, ele está falando especificamente aqui do cérebro, mas ele utiliza esse termo, essa noção para a mente como um todo, em todo esse sentido de mente estendida que a gente está vendo aqui. Então, por que processamento preditivo? Ou melhor, o que é processamento preditivo? É claro que é bem complexo e é inclusive um drama que a gente vive, né? Nossa, eu sei que muita gente aqui tem, como eu e a Thalita estávamos conversando antes, muita gente aqui tem pesquisas bem interdisciplinares e um desafio acaba sendo, às vezes, entender um pouquinho, ainda que de modo bem grosseiro, coisas de inteligência artificial, por exemplo, biologia, enfim. E isso também está falando, essa questão do processamento preditivo está vindo muito da inteligência artificial, né, de estudos de programação, enfim. E se tratam de ciclos, né, como eu trouxe na imagem ali só para ilustrar, essa imagem é do último livro dele, do último livro exclusivamente dele, né, porque ele participou de vários com capítulos também, que são esses ciclos que vêm e voltam, assim, entre aspas, numa tentativa mais didática de separação, seriam ciclos de ação e percepção que ocorrem simultaneamente, sempre em diversos níveis, que ele chama de processamento hierárquico bidirecional. Então, nós estaríamos sempre buscando, o cérebro humano, digamos assim, ele seria programado para estar sempre buscando prever, para estar sempre buscando mapear as coisas imprevisíveis do ambiente, para então ele poder mapear também as ações possíveis dele, digamos assim. Então, por isso também continua a ideia, o Clarke vai argumentar que continua sendo um externalismo ativo. E seria um fluxo causal circular, não seria linear e não seria, claro, aquela ideia de percepção, de um sistema de percepção passivo. Então, portanto, não haveria uma linha específica que divide a percepção, a ação e a cognição. E nós somos seres ávidos por informações, justamente por nós termos essa programação que nos faz buscar, essa programação de buscar sempre mapear essas imprevisibilidades, essas oportunidades, ou até affordances que vem lá do Gibson, a gente pode pensar oportunidades do ambiente. Ele aprende e toda a nossa atenção seria direcionada para isso, então, para esses estímulos, para essas, enfim, interações que sinalizam oportunidades ou sinalizam erros do sistema ao prever alguma coisa e, a partir de então, um novo mapeamento, sempre de forma contínua, de modo que a gente não conseguiria diferenciar, né, quem vem antes, o ovo ou a galinha, digamos assim. E nisso vem uma questão interessante, que é o que nos torna humanos, né? Achei muito pertinente trazer essa citação para vocês, que o Clarke fala no último livro dele, então, que é a seguinte: outra possibilidade de pensar no que nos torna humanos é que envolve um potente complexo de propriedades da vida humana, especialmente nossas habilidades de interação social temporalmente coordenada e nossas habilidades de construir artefatos e arquitetar ambientes. Alguns desses ingredientes também emergiram em outras espécies, mas no caso do humano, o mosaico completo se reúne sob a influência da linguagem simbólica flexível e estruturada e de um impulso quase obsessivo para engajar em práticas culturais compartilhadas. Então, fora essa coisa de ser um sistema direcionado para prever, né, de ser um sistema de processamento preditivo, nós também teríamos teríamos como natureza nossa essa questão de construir artefatos e arquitetar ambientes. E a linguagem, por que ela reúne, né? Por que o mosaico completo se reúne sob a influência da linguagem? O Clarke chama, numa das obras dele, a linguagem de The Ultimate Artifact, que seria possível traduzir como o artefato principal, o artefato supremo, enfim. Porque justamente a linguagem traria uma possibilidade, seria um artefato cognitivo, digamos assim, que traria uma possibilidade, ou melhor, inumeráveis possibilidades de construção e reconstrução do próprio sistema e do próprio ambiente infinitas, e que possibilitaram o nosso desenvolvimento até o que a gente conhece hoje. A linguagem, ela seria, enfim, então, se é que a gente pode começar a desenhar já, né, um meio central pelo qual os processos cognitivos se estendem para o mundo,
seria a principal ferramenta que torna possível o acoplamento entre pessoas. Aqui eu coloquei entre pessoas, mas também está falando sobre interação com coisas, digamos assim, também a grosso modo, por exemplo, classificação, organização de elementos em determinados conjuntos, etc. Também, claro que vai utilizar a matemática como um exemplo. E seria também uma fonte, conforme eu comentei, né, desse desenho, redesenho, redesenho, como Clarke coloca mesmo, de nova estrutura transmissível que treina, dispara e transforma repetidamente a atividade do cérebro. Então, e aqui está o sentido do externalismo ativo, assim, muito, muito explícito, né? É ativo, ele altera a si mesmo. E, tá bom, e daí, né? Se a linguagem é um meio, se a linguagem é uma ferramenta, claro que às vezes utiliza esse termo de ferramenta, como que isso se adequa à mente estendida? Afinal de contas, se a gente pensar, né, que uma ferramenta, alguém utiliza uma ferramenta, existe uma separação, né, entre uma ferramenta e um ser, um organismo que a utiliza. Mas como que o Clarke pensa, então, que a gente se estende, né, pela linguagem? Como que ele adequa, como que ele faz essa leitura? Então, o Clarke, ele traz em algumas das obras dele a metáfora do mangue. Eu trouxe aí uma foto só para tentar ilustrar um pouquinho, né, atrás ali das palavras. Qual que é a nossa ideia intuitiva quando a gente olha isso? A gente pensa, geralmente, que a partir de um pequeno depósito de areia, de terra, enfim, uma árvore começou a prosperar, uma semente foi ali, começou a crescer, enfim, crescer uma planta ali, etc. Só que, na verdade, o mecanismo do mangue é o inverso. Uma raiz, uma semente flutuante, uma semente de uma árvore de raízes aéreas, se eu estou me lembrando os termos corretos da biologia, né? Ela se deposita ali, começa a prosperar, e a partir disso, a partir do próprio crescimento dela, a areia, a terra vai se depositando por baixo e vai criando essa pequena ilha. E com a linguagem seria a mesma coisa. A gente geralmente, ou melhor, talvez no senso comum, melhor dizendo, né? A linguagem não surge de uma inteligência prévia, só assim, de uma forma crua. Nós desenvolvemos o sistema cognitivo que nós temos, então, a partir disso, nós desenvolvemos a linguagem que nós temos hoje. Não, isso seria inverso, ou melhor, talvez nem inverso dê para a gente dizer, né? Isso daí já é uma leitura minha, nesse sentido, assim, de que não é que a árvore veio antes, mas os dois se tornaram possíveis de forma conjunta, né? Como um sistema já. Então, eu trago aí uma citação de Clarke para ilustrar. Nossas palavras são as raízes flutuantes que ativamente capturam destroços cognitivos, que seria, então, a terra que vai se depositando ali, a partir dos quais construímos novos pensamentos e ideias. Em vez de visualizar nossas palavras e textos simplesmente como manifestações externas da nossa racionalidade biológica, deveremos encontrar edifícios de pensamento e razão acrescidos apenas em cortesia de estruturas estáveis proporcionadas por palavras e textos. E isso vai ser uma questão depois, mais para frente, conforme eu vou comentar para vocês, que o Clarke sofre algumas críticas por pensar na linguagem, aparentemente, pensar na linguagem como essas estruturas estáveis, né? Será que a linguagem, a gente está falando de estruturas estáveis quando a gente está falando de linguagem, afinal de contas, né? E daí ele vai dizer, então, que a linguagem é um super nicho cognitivo. Por que um super nicho? Porque permitiria a construção de uma série de nichos cognitivos a partir dela mesma, né? Ela seria essa ferramenta potencializadora, otimizadora, catalisadora, enfim, e que possibilitaria, então, uma complexidade cumulativa do sistema. E representações mentais? O que a gente pode pensar de representações mentais nesse sentido, nesse contexto, né? Parece que não tem como falar de linguagem sem falar disso também. O Clarke, ele tem um termo, claro que não é do Clarke, né? É um termo muito comum nas ciências cognitivas, que é Representation Hungry Situations, né? Situações, digamos assim, famintas por representação, situações que demandam representação. Ele vai argumentar que essas situações existem, que existem situações, que existem contextos em que não é possível a gente pensar
que não existem representações mentais. É claro que daí existe uma série de posicionamentos distintos em relação a isso dentro da filosofia da mente, né? Esse é o posicionamento dele. Mas aí ele vai falar assim, também não tem como a gente pensar num representacionalismo clássico, vamos pensar, por exemplo, em Jerry Fodor, enfim, né, no computacionalismo clássico. Ele vai dizer que a gente precisa de uma outra noção, que a gente precisa se pautar, e que ele se pauta numa outra noção de representação mental, que ele vai trazer esse termo em específico, hibridismo representacional, ele vai trazer no livro de 2016, onde ele vai falar que as representações são híbridas. Até então, ele utilizava mais a ideia de representações distribuídas, representações parciais. Ele também traz a ideia de representações orientadas para a ação e socialmente orientadas também, conforme a gente vai vendo esse processo até do que também da dimensão social, se é que dá para a gente fazer uma separação, né, da linguagem. Eu trouxe para vocês também uma metáfora para pensar a teoria do Clarke. Essa metáfora, eu, na verdade, tenho o hábito de tentar entender melhor as coisas por metáforas, né? Ele traz algumas metáforas, essa não é uma metáfora que ele traz, essa foi uma metáfora que para mim fez sentido. A primeira graduação que eu entrei, antes da psicologia, foi de biologia, e eu gostava muito de biologia celular, enfim, não me lembro muitos detalhes, né, mas algumas coisas ficam na memória, corri atrás de algumas coisas para relembrar também por curiosidade, nunca deixei de ter interesse. Mas a gente pode pensar que esse limite, essa fronteira, se é que dá para a gente chamar dessa forma, mente e corpo, seria para o Clarke a biologia celular, né, a membrana de uma célula seria uma metáfora dessa fronteira para Clarke. Em que sentido? Com algumas alterações, é claro, né? No sentido da permeabilidade, ele inclusive utiliza essa palavra, né, de que nós somos seres permeáveis, justamente porque nós teríamos essa natureza de nos misturarmos as coisas a partir do momento que a gente incorpora ou corporifica, conforme a tradução, corporifica processos, corporifica recursos aos nossos processos cognitivos. A linguagem seria, de certa forma, as proteínas transmembranas, que são proteínas que muitas vezes têm a função de deixar entrar e sair certas substâncias, por exemplo. Claro que de uma outra forma, porque não seria exatamente essa entrada e saída, mas talvez pudesse ser uma espécie de eixo que conecta, digamos assim, ou que constitui ao mesmo tempo o dentro e o fora, e permite algumas expansões ou, enfim, alguns movimentos a partir disso. E essa fronteira, ela seria, então, permeável, ela seria flexível, ela seria irregular, ela estaria sempre em movimento, seria uma espécie de degradê também, se a gente pudesse pensar numa pintura disso, né? Em que sentido, né? Até se a gente pensar em termos de identidade pessoal, a nossa noção de identidade, de quem eu entendo que sou eu, Amanda, quem, né, a Thalita entende que é ela, quem a Jéssica entende que é ela, está sempre em movimento. Se a gente pensar só, claro, isso seria uma pequena porção do que a gente entende como mente, né? E já é problemático falar em porção quando a gente está pensando que a mente se estende e que, enfim, os limites são muito flexíveis, muito irregulares e são muito obscuros, inclusive, né? Por isso o degradê. Amanda, oi? 9 minutos, tá? Ah, tá ok, obrigada. Então, essa seria mais ou menos a ideia da metáfora. A partir, voltando mais especificamente, então, para a linguagem, até pensando no desenvolvimento da linguagem, a gente pode pensar também que o Clarke vê a linguagem, assim como ele vê a mente também, porque para o Clarke a mente não é só estendida, né? A gente faz uma separação, de certa forma, didática entre teorias da mente estendida, teorias da mente incorporada, corporificada, inativa, enfim. Mas a gente pode argumentar que a tese do Clarke também é a tese de uma mente corporificada, de uma mente incorporada. E, portanto, ele vai falar isso a partir da linguagem, inclusive. Né? Ele vai trazer, por exemplo, o desenvolvimento da linguagem em crianças, trazendo a questão do comportamento das crianças de classificar espacialmente objetos e que esse comportamento surge espontaneamente no desenvolvimento.
da aprendizagem de sons, palavras, rótulos e nomes a partir desse comportamento, desse desenvolvimento dessa habilidade de classificação. Ele vai abordar muito isso no livro dele de 2008, no livro dele de 2016 também, apesar de que já de uma outra pegada do processamento preditivo. E daí ele vai dizer, então, que espaço, classificação e linguagem são feitos uns para os outros, com a indexação espacial em várias formas, desempenhando o papel principal na aprendizagem da linguagem, e a linguagem em si desempenhando um papel cognitivo muito similar ao do espaço. Isso pode ter uma proximidade, digamos, com as teses da mente inativa, no sentido de que trazem muito Francisco Varela, por exemplo, a ideia de que conceitos têm sempre uma espacialidade, né? Quando a gente pensa que a gente usa muito embaixo, em cima, às vezes como uma forma metafórica de falar sobre outras coisas. Isso um dos exemplos mais simples que a gente tem disso. E aqui a gente vê de novo a ideia do mangue também. Então, a linguagem, ela complementaria o processamento neural, isso tudo para Clarke ainda, né? Ela complementaria o processamento neural, possibilita a metacognição. Clarke vai falar que a partir desse desenvolvimento da linguagem que a gente começa a ser capaz de pensar sobre o próprio pensamento, né? E que a linguagem direciona, esculpe e modifica processos de atenção seletiva, permitindo organizar e disciplinar espaços mentais. Ele vai trazer a ideia até, por exemplo, de como o idioma que a gente aprende pode ter elementos de atenção diferentes, ou seja, estimular a nossa atenção para determinados processos, estímulos, sons, palavras, enfim, diferentes, permitindo organizar e disciplinar processos mentais, usando essa separação, assim, essa nomenclatura de modo mais didático, né, específicos. Daí a gente vai para algumas questões que podem surgir daí, já encaminhando para a finalização da minha fala. Se a linguagem complementa algo, que daí o Kenneth Aizawa, por exemplo, que é um grande crítico da mente estendida, junto com Adams, ele vai falar que o Clarke propõe um modelo complementar de linguagem. Só que assim, se a linguagem complementa algo, esse algo é uma outra coisa. Então, a gente poderia pensar em que a mente não pode ser estendida, porque a linguagem continuaria sendo outra coisa, ou pelo menos não se estende pela linguagem, né? Porque um dos argumentos do Clarke é que a linguagem é uma extensão cognitiva. Só que ele sempre pensa nesse sentido complementar. E se a cognição é vinculada ou restrita ao cérebro, o Clarke usa muito esse termo, essa expressão brain bound, que pode ser traduzido bound tanto como vinculado quanto como restrito. É uma tradução um pouco dúbia. Então, se a cognição é vinculada ou restrita ao cérebro, então como que a mente vai se estender? Se a cognição é cerebral, está vinculada, restrita, claro que daí, conforme a leitura aqui, só que mesmo no inglês isso é bem questionado, né? Tanto que o Aizawa, o idioma original é o inglês. E se a linguagem não demanda a constituição de um sistema representacional, que o Clarke vai argumentar isso, que a linguagem não altera o nosso sistema de representação, nosso sistema originário, digamos assim, de representação. Então, se a linguagem não demanda a constituição de um sistema representacional que já não existia antes, então ela altera somente a performance e comportamento, digamos assim, né, de um organismo, e não a própria cognição. Então, a cognição não poderia ser estendida pela linguagem. E ele também vai trazer a ideia da falácia da constituição, né, que seria que o Clarke confundiria a existência de uma conexão causal, ou seja, a linguagem tendo um efeito causal na cognição, com a noção de uma constituição. Ele vai falar assim, a ideia de uma conexão causal não pressupõe a constituição. Esses são alguns questionamentos que eu quis trazer para vocês, da tese do Clarke, até para a gente não ficar preso ao autor, né? O que Clarke chama como linguagem, enfim, então, né, nós temos aí uma crítica, o autor que traz essa crítica está no slide, está no próximo slide, de que o Clarke tem uma noção ingênua, uma perspectiva muito ingênua da linguagem, conforme eu citei lá no início, né, que seria um acervo material simbólico estável, quando na verdade não é, tem a dimensão social da linguagem, tem várias formas de linguagem, enfim, a linguagem como algo muito
muito em movimento também, né, e sendo majoritariamente social, o que torna ela essa coisa em movimento, a cognição não seria centrada no organismo, como o Clarke fala, né, o Clarke utiliza muito esse termo, organism-centered, ali saiu o O sem querer. Então, o Stephenson, que é esse autor, vai dizer assim: em nenhum lugar o caráter distribuído da vida humana encontra expressão mais integral do que em nossas atividades corporais de estabelecimento de vínculo interpessoal e de construção de comunidade, ao nos comunicarmos, coordenarmos e utilizarmos a linguagem. Então, ele vai trazer a crítica, assim, resumindo, de que o Clarke não considera muito a dimensão social, que ele só menciona, mas que ele considera a linguagem como algo estático, quando na verdade não é. Então, só para deixar algumas sementinhas de possíveis questões, né, de questões para a gente explorar a partir disso, trouxe para vocês aqui as seguintes perguntas. Comportamento, performance, não pode coincidir parcialmente com cognição, sem ser identificada, sem ser idêntica à cognição? O comportamento, a performance, não poderá desempenhar um papel cognitivo? Parece que o Clarke busca adequar estudos sobre o desenvolvimento da linguagem na tese da mente estendida, mas o que nos impediria de fazer a leitura inversa, né? O que nos falaria que não, o que nos falaria que não é compatível? Parece que a leitura do Clarke não é muito sólida nesse sentido. Qual o critério para algo ser considerado uma extensão cognitiva de modo constitutivo? Clarke oferece alguns critérios, conforme eu mencionei no início, mas são critérios também muito dúbios. Tem um argumento, por exemplo, que fala que do risco da bolha cognitiva, que tudo poderia se tornar uma extensão cognitiva, então que essa fronteira não existiria, essa fronteira que possibilita nós termos a noção de um eu, ainda que seja um eu talvez permeável. Uma arqueologia da mente estendida poderá nos auxiliar. Tem autores, por exemplo, Ken Sterling, se não me engano, pronuncia assim, que propõe um estudo a partir, no seguinte sentido: será que a gente consegue ver a partir de quando, na história, né, na história evolutiva do ser humano, da nossa espécie, a gente passou a ter uma mente estendida, ou sempre foi assim? Enfim, ele propõe o estudo de uma arqueologia da mente, e a partir da linguagem, inclusive, né, de ver as organizações das sociedades, enfim, como que se transmitia informações. Se a mente se estende, sendo a linguagem seu principal artefato, e o self-narrativo, ele vai chamar um self de self-narrativo, também uma ferramenta, que noção de self, de eu, nos resta? Aqui, na verdade, que mora mais especificamente o que eu trabalho na minha tese de doutorado. E deve a linguagem ser compreendida como um aprimoramento neural, então? Se ela tem toda essa alteração, toda essa potência, ela transformaria a cognição, apesar de não trazer um outro sistema representacional? Então, seria basicamente isso que eu queria trazer hoje. Aqui eu trouxe as referências que eu utilizei nos slides, para quem quiser consultar alguma coisa, enfim. E estou pronta para as perguntas, então. Obrigada, Amanda. Muito legal a tua apresentação, muito interessante, assim. Faz a gente pensar várias coisas, fica assim pensativa. E agora vamos para o momento das perguntas e respostas. A gente já tem uma pergunta do Jefferson. Você pode abrir seu microfone, Jefferson. Oi, conseguem me escutar direitinho? Sim. Sim. Primeiro agradecer, Amanda, pela tua fala, muito informativa. Aprendi bastante sobre isso, que eu estudo ativismo, mas mais a parte do Bell, Thompson. Então, vim com essa curiosidade, assim, até para poder complementar o que eu já conheço. E eu tenho duas perguntas, que uma é relacionada à questão de ferramentas e a outra relacionada à questão de representações. A questão de ferramentas, eu não entendi onde é que fica a direção entre algo ser uma mera ferramenta e algo ser constitutivo, né? Porque, por exemplo, tu vai ver no Merleau-Ponty, no Gregory Bateson, eles usam o exemplo da pessoa cega que começa a usar agora não lembro em português como é que é a palavra, mas o instrumento que eles usam para perceber o chão, né? A cane, mas agora de ficar essas coisas em inglês, esquece como é que fala em português as coisas. Jesus. Mas, enfim, ele começa... Essa pessoa tem um período de treinamento, ela adquire a proficiência. E, bom, segundo esses autores, né, o
alguns relativistas, o Merleau-Ponty, o Gregory Bateson, deixa de ser uma ferramenta, uma mera ferramenta, e vira um instrumento do sistema perceptual, não é? E eu fiquei um pouco onde é que esse tipo de consideração entra. E bom, e daí a linguagem é uma ferramenta, mas ela é uma ferramenta enquanto uma mera ferramenta, ou ela integra o nosso sistema não só perceptual, mas também de raciocínio, nas tuas questões do self, né? Até o tipo de gente, tipo de identidade pessoal que a gente pode assumir, né? Mas essa distinção mais clara para mim, e bom, para quem está ouvindo também, né? E a segunda é que tu falou que a linguagem não modifica as nossas representações no sentido mais inicial, né? Daí eu fiquei pensando se não fica muito parecido com a ideia de linguagem de pensamento do Fodor, né? Fodor tem essa ideia de, bom, a gente tem uma linguagem de pensamento, que é uma estrutura lógica, de relações sintáticas, e que, na verdade, o que a gente aprende quando a gente aprende uma língua, a gente aprende a ver as coisas que estão na linguagem de pensamento para a língua objeto que a gente fala. Né? Então, na verdade, tem essa estrutura que é comum a todas as... E a minha pergunta seria se aqui também tem uma proposta desse tipo, né, de gramática, que vai na direção de uma gramática universal. Né? Seriam essas duas. Muito obrigado. Muito obrigada pelas perguntas, perguntas importantíssimas. Também acontece comigo isso de, às vezes, esquecer qual que é a palavra em português. Muito engraçado isso, né? A gente fica meio... começa a confundir um pouco, né, os termos, enfim. Mas é uma excelente pergunta, inclusive, assim, até quesito de curiosidade, o Clarke, ele cita muito Merleau-Ponty, fala que o Merleau-Ponty teve grande influência na obra dele, mas, assim, fico sempre pensando, essa é uma questão para mim, quanto talvez ele pudesse dar até mais créditos e citar mais ainda ao longo da obra dele. Mas, enfim, essa questão é muito criticada. Existe um livro até chamado Andy Clark and His Critics, né, Andy Clark e seus críticos, onde o próprio, acho que, se não me engano, o próprio Kenneth Aizawa-Ali faz essa crítica de que existe essa falácia de constituição. Daí, o que acontece? Já naquele artigo de Extended Mind, do Clarke e do Chalmers, eles vão trazer algumas coisas que eles consideram alguns critérios, por exemplo, para pensar que alguma coisa se torna uma extensão, né, como seria o caso da bengala, que você falou, Kim, né? Eles vão trazer, por exemplo, assim, que tem que ser um recurso muito acessível, que tem que ser um recurso que tenha uma certa estabilidade, que tenha uma certa confiabilidade, que o organismo, que o ser humano em questão, por exemplo, o Otto, lá no caso do notebook, tenha atribuído um valor de verdade para aquilo, tenha atribuído essa estabilidade, tenha atribuído essa confiabilidade anteriormente. E daí o que acontece? Esse artigo é de 98, só que o Clarke, ele continua se baseando nesses critérios até hoje, né? No Natural, se não me engano, no Natural Born Cyborgs, ele vai trazer um estudo, agora não lembro a referência do estudo, né? Mas a gente pode até conferir depois. Mas ele vai trazer o exemplo de um estudo de chimpanzés que utilizavam uma vara, não lembro o que eles tinham que alcançar com a vara agora, mas que os processos, daí eu não lembro também o nome do exame que eles faziam para ver os processos cerebrais naquele momento, né? Mas eles concluíram, a partir desse estudo, que os processos cerebrais, a partir de algum momento, passavam a entender a vara da mesma forma que esses processos cerebrais aconteciam quando ele estava utilizando só o braço. Ou seja, incorporando aquele braço, né? O sistema todo entendendo aquele braço como uma extensão. Então, ele vai trazer alguns estudos com essa ideia, só que ainda fica muito questionável, justamente, né? Por isso que tem aquelas críticas da bolha cognitiva, como eu falei, né? Tem um autor chamado Sean Gallagher que traz muito essa crítica da bolha cognitiva. Mas ainda assim, ainda esses critérios deixam muito amplo ainda o que a gente pode considerar. É a partir de um tempo de uso? É o quanto eu dependo daquilo, mas eu poderia substituir aquilo por outra coisa, então continua sendo constitutivo, né? Assim, se considera muito dúbio ainda. O Clarke, ele continua repetindo as mesmas coisas para tentar se defender dessas críticas, mas na minha perspectiva, honestamente, ele ainda não deu uma resposta
Talvez seja sempre esse nosso posicionamento também, enquanto interlocutores dos autores, né? Mas na minha perspectiva, ele ainda não deu uma resposta satisfatória, digamos assim, suficiente para isso. E a outra questão, né? Também é uma questão né, que também é questionada, também é criticada no Clarke. Parece até contraditório, na verdade, né? Porque se ele fala assim que a linguagem, se ele fala que essa coisa do incorporar recursos, enfim, artefatos, constitui a gente, então, de qualquer forma, existe, no mínimo, uma transformação que é dessa incorporação que acontece, seja ela qual for. Mas daí ele fala, ok, não muda o sistema representacional. Mas mesmo assim, é muito complicado a gente pensar que não muda o sistema representacional, né? Porque se a gente pensar que, sei lá, isso eu vou falar aqui, né, como alguém muito leiga na história, né, no Homo sapiens, vamos dizer lá, né, eu li Homo sapiens, mas eu não tenho tudo essas informações assim, não estão na ponta da língua, né, mas, se a gente for ver quando que começou as pinturas rupestres, quando começou a contagem de coisas, enfim, é muito difícil a gente não pensar que houve um salto representacional em algum momento, né, que teve alguma mudança representacional em algum momento. Até no desenvolvimento de crianças também, é difícil a gente conceber isso, né? O que ele vai utilizar para tentar fazer para tentar sustentar isso, é aquela questão de pensar que a linguagem ela é muito mais incorporada do que a gente imagina. Que, se não me engano, daí você até me corrige se eu estiver equivocada, porque tem já li algumas referências da mente inativa, assim, né? Mas ainda assim muito poucas. Em face de todo o acervo que existe, enfim. Mas ele vai trazer essas ideias de que a linguagem ela é muito pautada no espaço-tempo, assim, então é incorporada, e que por isso nunca mudou, continua sendo essa linguagem incorporada, mas a partir do desenvolvimento de conceitos, enfim, vamos dizer assim, né, a gente conseguiu, o Clarke usa muito um termo chamado scaffolding, né, que é usar coisas como andaimes, assim, né, de suportes. A partir da linguagem, a gente foi construindo suportes e conseguindo subir mais um pouco, digamos assim, na nossa capacidade representacional, se a gente pode falar dessa forma, né. Então, assim, mas de qualquer forma, a questão das representações dele é uma questão muito difícil, né, tem autores que falam, por exemplo, tem autor, se não me engano, esse autor que eu trouxe, que é o Stephenson, ele fala... não, desculpa, é o próprio Aizawa, inclusive. O Aizawa tem uma literatura inteira só de crítica ao Clarke, impressionante. Ele vai falar isso, ele vai falar que a noção de representação que o Clarke traz, enfim, que o próprio modo como o Clarke se pauta em estudos de inteligência artificial, etc., torna ele muito próximo do Fodor, de um computacionalismo ainda, muito mais do que ele imagina. Então, essa é uma crítica muito válida e que ainda é muito comentada na literatura né, que dialoga com o Clarke. Acabei respondendo, mas não respondendo ao mesmo tempo, né? Porque esse é o contexto do Clarke. Não, eu agradeço as respostas, porque deixou bem claro que esses são os problemas da teoria. Né? Essas são as questões difíceis, então ficou bem claro na tua exposição, assim, quais são os desafios que alguém que quer seguir essa teoria tem que conseguir responder, assim. Muito obrigado. Exato. Vamos ver aqui. Tem bastante pessoas te dando parabéns, Amanda. Muito obrigada, gente. Aqui temos mais uma pergunta agora do professor Márcio. Ele botou pergunta, leia. Parece bem nítida a influência do externalismo na teoria da mente estendida. Você saberia dizer se há alguma divergência mais notória entre essas duas perspectivas? Nossa, para ser bem honesta, assim, a minha compreensão do externalismo é bem vaga, assim, para conseguir responder essa pergunta com mais especificidade, assim, com mais profundidade. O Clarke em si, né, ele não menciona o externalismo semântico, enfim, não menciona Putna, não menciona esses autores. Na verdade, ele até, se não me engano, tem até algum momento que ele menciona alguma coisa, mas de forma muito superficial, muito breve.
Então, não sei te enumerar divergências nesse sentido, né? O que eu conseguiria, talvez, a gente poderia, talvez, construir juntos aqui, né? É pensar o quanto Clarke, justamente a coisa da bolha cognitiva, é justamente porque o Clarke estende esse argumento dele, né? Enfim, estende esse argumento dele para coisas de todas as naturezas, né? Então, seja a própria linguagem, sejam interações sociais, sejam pessoas, sejam objetos construídos por nós mesmos, enfim. Lamento não responder melhor essa pergunta, mas achei bem interessante e vou até pesquisar mais. Ele respondeu ali para você. Muito obrigada. Agradeço muito. Eu queria te fazer uma pergunta, Amanda. Não sei se vai fazer muito sentido, mas quando eu ouvi você falando, eu não noto muita diferença. Só que eu também não li muitas coisas sobre, né? Então eu posso estar viajando. Eu não noto muita diferença entre quando você fala de mente estendida e quando eu penso em cognição distribuída. E sabe, eu não esqueci o nome do autor agora, mas é um cara famoso, que tem um exemplo famoso de um barco. Agora esqueci o nome. Dwayne Hutchins. Isso, então eu tenho essa ideia, o Ronald Gere, eu acho que também fala disso, a autora que eu estou estudando também, ela vai nessa linha desses daí, né, do Hutchins, tal, do Gere, e aí eu escuto você falando e eu vejo muita semelhança, assim, e aí eu queria saber se você poderia dizer quais são as diferenças, assim, e até entre os termos cognição e mente, porque tem autores que não querem se comprometer com mente distribuída, por exemplo, né? Eu percebo assim, um certo receio, um medo de dizer que a mente é distribuída, estendida, só cognição, né? E eu ainda quero entender melhor o porquê disso. Tá. Eu até anoto aqui, porque quando a gente entra no fluxo da consciência, às vezes a gente se perde, né? Então, essa cognição versus mente, se a gente pensar assim, é complicada mesmo. O próprio Clarke, assim, na verdade, bom, quando eu comecei a ler ele, que daí a gente vai fazendo aqueles fichamentos iniciais, assim, e tal, né, eu ficava super atenta para ver se eu encontrava alguma definição exata, sabe? Né? Tipo, quando o autor tem uma frase de impacto, né, sobre cognição mas ele não tem, ele fala muito, ele vai assim, pincelando de forma, entre aspas, sutil, né? Processos cognitivos são processos de transformação de informação, por exemplo, tem um momento que ele fala isso, que eu acho que foi a frase mais explícita que eu encontrei dele nesse sentido, e nunca encontrei, assim, ele fazendo uma diferenciação muito exata entre mente e cognição. Existe, por exemplo, esse autor, o Eisel, ele tem um texto onde ele... que é o texto até, inclusive, que eu referenciei nessa fala, né? Que ele critica a diferenciação entre comportamento e cognição do Clarke, que ele fala que em alguns momentos o Clarke parece pensar como um sinônimo, em alguns momentos, Clarke parece ver uma diferenciação assumir uma diferenciação entre os dois. Aí depois o Clarke responde a isso, falando que não, que existe uma diferença sim, que daí eu trouxe aquela coisa, né? O Clarke vai falar assim, comportamento e cognição às vezes podem coincidir, mas não significa que são idênticos, ou às vezes o comportamento pode ter um papel cognitivo. E daí, por que eu resolvi começar respondendo por aí, né? Porque o Clarke, ele cita muito Hutchins. Se não me engano, eu acho que em todas as obras dele ele cita o Hutchins, assim. E o Clarke fala muito sobre... Ele usa, inclusive, o termo de distribuído, né? Assim, na verdade, nas primeiras obras dele, ele usa mais para se referir dentro do próprio sistema, digamos assim, interno, né? Entre aspas, no sentido de representações distribuídas no próprio sistema, micro-representações, enfim. Mas ele também, inclusive isso é uma coisa daí que eu penso como um argumento, assim, né, acho que eu utilizei na minha dissertação e penso na minha tese também nesse sentido, de que o Clarke, ele entende, sim, como a mente como socialmente distribuída. Só não sei se é exatamente no mesmo sentido que o Hutchins, apesar dele citar muito Hutchins, assim, até como uma sustentação para a tese dele, ele cita o Hutchins nesse sentido mesmo. Mas não sei se a gente poderia argumentar que é exatamente no mesmo sentido
do socialmente distribuído do Hutchins. Por quê? Porque o Hutchins está analisando um grupo de pessoas, né? E está pensando que aquele grupo forma uma cognição também. E, enfim, a cognição socialmente distribuída também, mas eu penso que o socialmente distribuído do Clarke é mais próximo do socialmente distribuído do Sean Gallagher, que também critica o Clarke por falar que o Clarke não pensa tanto na coisa social. Então, a minha leitura do Clarke é que o Clarke pensa assim como social, só que ele não aprofunda tanto nisso, ele acaba partindo mais para exemplos muito individuais, digamos assim, das neurociências, da inteligência artificial. O Clarke se pauta muito em estudos da inteligência artificial, isso também acaba sendo criticado por alguns autores, enfim, em relação a ele. Então, é mais ou menos por aí, mas ele se pauta muito no Hutchins, ele se pauta muito no trabalho do Hutchins. Certo, obrigada, Amanda. Bom saber, pelo menos faz sentido, né? Ver Não, algumas faz total. semelhanças, porque ele realmente está trazendo alguma coisa, embora fique meio obscuro às vezes. Isso. Mas faz total sentido, fez muito sentido mesmo. Certo. Pessoal, a gente tem mais algum tempinho para perguntas. Se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer pelo chat, podem abrir o microfone. Levantar a mão também. Muito obrigada. Muito obrigada. Respondendo o comentário. Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui compartilhando um fragmento aí do que eu pesquiso, que é muito engraçado, né? A gente lê, às vezes, 300 vezes a mesma coisa e, mesmo assim, parece complexo, difícil, né? Mas quando a gente apresenta, assim, e as perguntas vão ajudando a gente a organizar as ideias também, né? É verdade. Ajuda a gente a também tocar em outros pontos, né? Da nossa pesquisa, que às vezes não aparecem na apresentação, né? Alguém levantou a mão aqui. Natália. Fui eu. Só para falar de maneira mais emotiva, né? Que é um prazer imenso assistir você apresentando sua pesquisa, uma pesquisa tão boa, tão inspira. Então, eu quero agradecer de todo o coração por ouvir algo tão bom hoje. Puxa, muitíssimo obrigada. Agradeceu de coração e aqueceu meu coração. Fiquei muito feliz, muito obrigada mesmo. Significa muito, né? A gente sabe que não é porque volta e meia a gente tá comunicando, nós acadêmicos estamos sempre comunicando nos eventos, mas sempre dá um nervoso, né? Então, como foi uma comunicação mais longa do que geralmente às vezes em evento, em mesa e tal, né? Dá uma ansiedadezinha a mais. Então, muito bem-vindo, muito obrigada mesmo. Temos mais uma mãozinha levantada da Eduarda, né? Você não votou? Oi, Thalita. Primeiro, obrigada, Amanda. Foi excelente a apresentação. Na verdade, eu tinha uma pergunta sobre o conteúdo, e depois da última fala, eu não sei se a gente ainda tem tempo. Pode perguntar. Tá. Era uma pergunta mais assim, porque o tempo sobrou e eu tenho, sei lá, era mais para que você pudesse me orientar um pouco com relação ao Clarke, onde buscar essas informações. Ou seja, é uma coisa também uma pergunta muito autodirecionada. Mas eu queria saber se ele tem alguma coisa, ou se você, de fato, pensa em falar alguma coisa na sua tese sobre uma ponte mais clara entre temas tradicionais de filosofia da linguagem mais pura, digamos, como significado, interpretação, ou mesmo mais da linguística, como aquisição, e essa visão mais generalista que eu, às vezes, noto em posições sobre a mente estendida, enfim. Às vezes eu acho muito interessante o projeto naturalista que está dando base a essas discussões, e fico me perguntando como é que essas discussões podem dialogar com tópicos mais específicos dessa tradição da filosofia da linguagem. Então, eu queria perguntar se você tem pensamento sobre isso, se você vai abordar na sua tese alguma intuição, algo que você gostaria de compartilhar nessa oportunidade.
Muito obrigada pela pergunta, que interessantíssima e super pertinente. Para contextualizar um pouco a minha jornada, né? Eu saí da psicologia, já me interessava bastante por filosofia, era uma dúvida de graduação lá no início também, antes, né? E comecei a conhecer a filosofia da mente na filosofia da mente, né? Já, enfim, daí depois fui conhecendo um pouquinho da filosofia da linguagem, mas eu fui vendo ao longo do processo o quanto essa ponte, às vezes, essa ponte, se é que a gente dá para chamar de ponte, né? Os limites são tão. Uma linha tão fina que divide, assim, minha perspectiva hoje, né? Uma linha tão fina que divide, mas ao mesmo tempo é tão negligenciado, né? Então, assim, em termos de referências que possam abordar um pouco mais, não saberia diretamente essa ponte, talvez com a mente estendida em específico, inclusive, não saberia indicar referências nesse sentido, fica uma coisa aí para um incentivo para eu fazer essa pesquisa. Na minha tese, no momento, né, porque eu estou no primeiro ano, né, quem é doutorando sabe que, né, do primeiro ano, bebezinho, né, nem nasceu ainda, na verdade, né, mas, assim, o que eu estou pretendendo porque a minha pergunta na tese é sobre o self, né? O que a gente, que self é esse que decorre da tese da mente estendida e eu quero propor uma noção de self a partir disso que eu estou chamando de self híbrido. Só que o principal pilar que eu quero dar para isso é da linguagem, né? Então eu pretendo ainda beber mais da filosofia da linguagem, só que ainda está bem precoce, bem assim, realmente não nasceu ainda, né? Eu preciso ainda desenvolver bastante nesse sentido, mas concordando com você já. Eu vejo a linguagem como realmente, sei lá, se der para a gente pensar, vamos lapidando a metáfora, né? Mas como um esqueleto, digamos assim. Então, inevitavelmente, eu vou também fazer esse processo de pesquisar coisas mais direcionadas para isso. No momento, eu estou pesquisando mais até essa ponte que o Craig faz com psicologia do desenvolvimento, com as neurociências, etc. Mas eu também pretendo fazer essa etapa da filosofia da linguagem estar mais prevista também. Vamos ficar em contato, então. Excelente, parabéns, Amanda. Por favor. Muito obrigada. Certo, tem várias pessoas te dando parabéns no chat, depois você dá uma olhadinha ali, que é bem legal. E obrigada, Amanda, muito obrigada, muito interessante tua fala, obrigada a todos e todas, né, que participaram da discussão. Queria lembrar, né, que a gente vai ter mais uma palestra, né, na quarta-feira com a Sofia Meirelles, da Unicamp, com o título Como Ser Pluralista sobre Lógica. Então, não percam, também quarta-feira, espero todos vocês. E obrigada de novo, Amanda, obrigada a todo mundo que permaneceu até aqui. E agora eu vou encerrar a gravação.